Bem, pessoal, então foi perguntado aqui no canal sobre como funciona essa questão do PWM de frequência e Duty Cycle, ou Duty Cycle, como vocês queiram chamar aí. Bem, olha, é, nem todo mundo entende essa questão do que é frequência e o que é esse Duty. Olha, a frequência dividimos o espaço-tempo de 1 segundo e o quanto, digamos assim, aquele aparelho liga e desliga ou aquela onda oscila. Suponhamos que esse espaço-tempo aqui seja de 1 segundo ou 1000 milissegundos. Então, se a nossa frequência da rede normal é 60 Hz, isso quer dizer que ela vai ter 60 pulsos alta ali, ela vai ter 60 picos em cima. E também vai ter 60 picos embaixo, ao total aí 120. E o DUT é a divisão de um ponto deste para outro. Observe que essa aqui é uma onda de 50 a 50. Isso quer dizer que o mesmo tempo que ela fica ligada, ela também fica desligada. Aqui na parte de cima dizemos que essa é a parte positiva. Aqui não é uma onda senoidal, mas se fosse seria da mesma forma. Ela vai subindo aos poucos, atinge o seu pico máximo, aí começa a descer, passa por zero, desce até abaixo de zero e assim por diante. A onda senoidal é da mesma forma, só que ela não faz esse espaço aqui de para, dá aquele espaço, cai de vez, ela tem aquela onda ali, bonitinha ali. E aqui já é uma onda com o Duty Cycle alterado. Percebe que ela ficou mais tempo ligado, olha, e menos tempo desligado. Quer dizer que na parte positiva ela demorou um tempo maior para desligar e na parte negativa foi mais curto esse tempo. Então aí onde está a regulagem aí de duty ciclo para você regular aí a corrente que vai para um motor, por exemplo. Então, supondo aqui que esse espaço-tempo é de 1 segundo, 1000 milissegundos, vamos ter aqui, olha, 1000 milissegundos dividido por 120. Então vamos ter 8,33 milissegundos. Esse é cada tempo que uma onda dessa suporta, olha. Então o espaço-tempo deste ponto de ligado até o ponto que ela vai desligar é 8,33 milissegundos. Vai passar 8,33 milissegundos também desligado e assim o seu ciclo continua. Já nesta aqui já é diferente. Nesta aqui, se temos aí 80%, vai ser 80% ligado e só 20% desligado. Isso quer dizer que o motor vai trabalhar com uma maior potência. E neste aqui já é o contrário. Nesta aqui já está em média aí 70% desligado e só passa 30% ligado. Se eu alterasse a frequência aqui, isso quer dizer que se eu alterasse essa frequência para 120 Hz, nesse espaço-tempo de 1 segundo, ia ter aqui o dobro dessa oscilação. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno PWM que eu fiz aqui com um 555. Então ele vai ter aqui duas regulagens. Eu vou ter nessa parte aqui a regulagem do chamado Duty Cycle, que é a regulagem desse tempo que a onda fica ligada ou que fica desligada. Então nisso aqui ele está aqui a 50%. Olha para vocês verem que a onda está normal. Se eu variar aqui para menos, isso quer dizer que ela vai ficar menos tempo ligada. Olha lá para vocês verem, olha. Repare aqui agora que o pico de tempo que ela vai ficar ligada vai ser menor. Mas a frequência continuou a mesma aí. Isso quer dizer que não foi alterada essa frequência, continuou 60 Hz nesse mesmo espaço de tempo aí de 1 segundo. Se eu passar por esse lado de cá,
eu vou estar aumentando aqui o ponto de ligado. Como eu mostrei para vocês, nos inversores a gente procura colocar essa onda 50-50 para que ele fique ligado ao mesmo tempo desligado. Então eu vou deixar essa onda aqui agora de 50-50 e vou alterar a frequência para vocês verem, olha. Então aqui eu estou aumentando a frequência. Perceba que está ficando mais quadradinhos aqui dentro. Isso quer dizer que nesse mesmo espaço de 1 segundo, eu dividi em mais fatias. Então o espaço-tempo de cada fatia dessa, de cada pico, foi diminuído. Mas o DUT dessa onda, a divisão, continua a mesma. O mesmo tempo que ele vai ficar ligado, vai ser o mesmo tempo desligado. Só que aí eu estou aumentando a quantidade de fatias que eu estou cortando aqui esse tempo. Seria como se eu dividisse esse tempo em mais fatias aqui. Então, se eu tenho 1000 milissegundos e agora eu vou dividir aí por 240, eu vou ter aqui agora 4,16 milissegundos cada tempo desse aqui que ela vai ficar ligada. Se eu tivesse fazendo, por exemplo, aí essa onda a partir aí de uma parte de potência, como eu mostrei para vocês, que passa pelo MOSFET chaveando ali uma corrente de alta frequência, e essa alta frequência ela entra numa bobina, no indutor. Então, quanto maior é essa frequência, maior vai ser a impedância, maior vai ser a dificuldade desta corrente passar pelo indutor. Entenderam? E já no capacitor é diferente. É ao contrário, seria assim. Já no indutor, como eu mostrei para vocês, como a gente fez aquele inversor de alta frequência, quanto maior a frequência ali, vai possibilitar que façamos ali um bobinamento com menos espiras, com um bobinamento com menor indutância. Para 60 Hz, o bobinamento tem que ter uma indutância maior, porque senão vai passar uma corrente tão alta e vai arrebentar os MOSFETs e vai queimar tudo. E já para alta frequência, não vai precisar muito fio, porque se a indutância for alta junto com essa frequência, não vamos ter uma resposta boa de corrente. Já na regulagem de um motor de corrente contínua, quando eu estou regulando aqui o duty cycle dele aqui, que é o tempo que a onda vai ficar ligada ou que vai ficar desligada, eu vou estar regulando a corrente deste motor pelo tempo, pelo pulso de ligado ou pelo pulso desligado. Já se fosse um motor de indução, digamos aí um motor trifásico, essa frequência ia interferir nas bobinas, vai passar uma menor corrente, só que o motor vai ganhar uma velocidade maior, que quanto maior a frequência, maior será a velocidade. Só que os motores de bobina de ferro silício, eles só trabalham bem com frequências abaixo de 400 Hz. Se eu colocar uma frequência muito alta, eu vou terminar saturando o ferro e eu posso aquecer esse ferro, vai ter muitas perdas. Então acontece que vocês verem aí os indutores de alta frequência para aquecimento. Então tem uma alta frequência ali, tem uma carga ali que é o ferro dentro daquela bobina. Aquela bobina vai induzir um campo magnético naquele ferro e as suas moléculas de ferro ali, as suas partículas vão se chocar em alta velocidade, tentando acompanhar aquela mesma frequência ali para fazer essa corrente circular. Como o ferro ele tem ali a sua resistividade e não tem uma boa condução, isso vai fazer com que ele se aqueça. E aquela bobina podemos usar nela ali água para refrigerar ela. O ferro vai aquecer porque ele vai receber toda essa frequência da corrente transferida, fazendo com que aquele núcleo se choque, os seus elétrons se choquem e vai causar o superaquecimento do ferro de acordo com o que a gente quer. Mas essa bobina é necessário ter um controle, porque assim que tiramos aquela carga, se essa bobina ficar ligada, ela pode pegar ali a indução do vácuo, como não tem nada para se sustentar,
digamos que foi tirado o núcleo dela. E o que acontece quando nós tiramos o núcleo de uma bobina? Eu já mostrei para vocês, a indutância diminui bruscamente. Se a indutância diminuiu e a corrente permaneceu, ou melhor, se a indutância diminuiu, a corrente vai aumentar. E isso, se a bobina não estiver preparada para aquela corrente, vamos queimar ali o drive dela, que vai ser essa parte aí do circuito que está sustentando essa bobina, dos transistores que está alimentando ela. Mas isso vamos discutir em um outro assunto, porque ainda vai entrar uma parte chamada de ressonância. Ressonância seria aquela parte que, digamos assim, que a frequência envia uma determinada onda e aquela carga tem que ter uma resposta para que essas ondas não se choquem e essa bobina não receba, essa carga não receba toda essa frequência que a gente enviou, e esse retorno que vai ter vai terminar queimando o nosso circuito. Então tem que ter uma certa ressonância para poder trabalhar. Quando o material, essa carga, ela entra em ressonância ali, para estar recebendo e voltando, ela vai aquecer. Quando não entra em ressonância, seria como se estivesse só batendo numa porta, sem esperar, digamos assim, um sino. Você continua batendo em alta velocidade sem esperar que esse sino tenha a resposta dele do barulho. Então vai chegar um ponto que não vai mais ecoar. Mas entraremos nesse assunto depois. Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre essa questão do que é a frequência e do que é esse duty cycle, que é o duty, a divisão deste tempo em ligado ou desligado, vai ficar mais tempo ligado ou mais tempo desligado. Isso aqui vai ser a regulagem de Dutch. E a frequência, ela vai ocupar maior ou menor frequência no mesmo espaço de tempo. Então vamos ter um segundo, que é o espaço-tempo, e a frequência vai ser as divisões que essa onda vai oscilar. Uma onda de 60 Hz vai ter 60 picos alto e 60 picos aí na parte de baixa. Que, como eu falei para vocês, se fosse uma onda senoidal, ela vai subindo, partindo do zero, passou ali, começa a subir ao seu pico máximo e desce, volta de novo, passa por zero. É aquele momento que a onda fica zero, fica desligada. E quanto maior essa frequência, menor será o tempo que essa onda vai ficar desligada. Então, supondo aqui que essa onda vai ficar ligada, nesse caso aqui, 8,33 segundos é o tempo que ela vai ficar ligada. Mas ela vai ficar desligada também o mesmo espaço de tempo, olha, mesmo espaço de tempo, 8,33 segundos. Se a gente aumentar a frequência, vamos ter um menor tempo desligado. Por isso que os inversores, as inversoras de solda, são melhor para a soldagem, porque ela não vai ter aquela oscilação ali de tempo, muito tempo desligado. Então, quando estamos soldando com uma máquina comum, uma máquina de transformador, escutamos ela fazer como se estivesse falhando o eletrodo. E já uma máquina de corrente contínua de alta frequência, ela... então o período de tempo desligado é tão curto que não conseguimos ver. Se a gente baixar essa frequência aqui para 25 Hz, vamos ver a luz piscando, a luz de nossa casa piscando como se estivesse desligando, como se a energia estivesse fraca, mas na verdade mudou a frequência. Então espero que vocês tenham gostado. Se precisar, abrimos um pouco mais essa discussão, e quem tem um melhor conhecimento também vai complementar esse assunto para a gente. Então, muito obrigado a vocês e até a próxima.